você está chegando agora na Flórida, vindo de outro país, seja Brasil, de um país da Europa, da Ásia, ou se você está se mudando internamente dentro dos Estados Unidos, de outro estado, essa seria uma opção super interessante para você começar a sua vida aqui. E se você está chegando agora aqui no canal, eu te convido a assistir esse vídeo e toda a série a respeito de casas custom built ou até mesmo casas como essa, construída por construtoras menores. E eu vou fazer uma live em breve para resumir tudo isso que foi visto nessa série, para conversar mais com você a respeito de construção em série, construtoras menores e custom builders. Mas aqui, hoje, essa é uma townhome. Na verdade, nem é uma townhome, a gente pode considerar como duplex. Por quê? Porque nessa parede aqui eu só tenho um vizinho e o meu prédio acaba. Eu tenho mais um intervalo e mais duas casas. Então, essas são consideradas duplex. E eu tenho certeza que você já percebeu a questão da luminosidade dessa casa. Nós temos 4 janelas aqui na frente, mais 3 nas laterais e outra na cozinha. Tudo isso faz com que esse ambiente fique muito mais amplo, por causa da iluminação, por causa do pé direito e também a cor das paredes. E é super interessante porque quando eu começo a conversar com os meus clientes e falo, por que você não pensa numa townhome? A townhome pra gente dá uma sensação de uma casa mais apertada, uma casa menor. Não necessariamente isso seja verdadeiro. Aqui está um exemplo. É uma planta completamente aberta no andar de baixo. Novamente vou comentar das janelas, que traz toda essa luminosidade, mas ela tem bastante espaço. Essa casa está em processo de finalização de acabamento, ela foi decorada para motivos de venda, ela está staged, né, que a gente fala, numa decoração super bonita, e que nós temos um piso cerâmico que imita madeira, isso aqui é um porcelanato. Você começa a ver um acabamento muito melhor, porque eu tenho uma ilha com waterfall, né, que a gente chama esse acabamento lateral aqui. Na minha pia eu vou ter a janela e ela está numa posição diferente, que eu particularmente gostei, que além de me trazer a claridade, do jeito que eles fizeram aqui, que ficou em quina, eu consigo até ver os meus temperinhos aqui, que eu não cozinho, mas meu marido cozinha, então ele já vai ter até os temperinhos dele aqui na janela, que elas conseguem crescer aqui nessa luminosidade. O que é legal numa casa como essa? A gente está numa townhome, que normalmente é uma casa, em via geral, em via de regra, uma casa de entrada, uma casa que é a primeira casa das pessoas aqui nos Estados Unidos, e depois você vai subindo, lógico. Vão ter exceções em estados aonde, né, os grandes centros como Manhattan, Boston, até mesmo Chicago, você tem aquelas townhomes no centro da cidade que são caríssimas, grandes e tal. Mas aqui no sul, a gente tem a townhome como um produto de entrada. Só que o que eu acho interessante? Porque as construtoras estão começando a perceber que as townhomes podem sim ser casas normais, não necessariamente ser mais um produto de entrada, com uma qualidade melhor, onde eu tenho uma casa menor e com menos manutenção. Então isso é super interessante. E veja, num cenário como esse, nós estamos em College Park. Essa avenida que você vai ver carros passando a todo momento chama-se Princeton Street. É a rua principal de acesso da I-4, tá? Então, o bairro tem essa rua de entrada e depois tem a Edgewater aqui, que é uma perpendicular, aonde tem todo o corredor comercial. É um bairro antigo, onde as casas são single family homes. Mas, por exemplo, esse terreno a construtora conseguiu comprar, criar 3 duplex, 2, 2 e 2 e mais uma single family, numa rua de acesso. Então, aqui eu tenho uma vida muito mais urbana. Não é a minha vida de subúrbio que eu tenho lá em Windermere, onde eu fico cuidando da minha rua, se alguém passa de carro, não, né? Tô brincando, mas que a gente tem muito menos tráfego de carros. Tá? Então, aqui eu tô numa situação urbana, com luminosidade, super bem localizada e numa casa nova, com excelente acabamento e próximo
da cultura, que nós estamos próximo ao centro, então nós temos o Lake Ola, a Biblioteca Pública, o Dr. Phillips, que é um teatro aqui super famoso, nós temos toda a questão da área esportiva, né, que eu já comentei nos vídeos anteriores. Nós estamos do lado de Winter Park, onde eu tenho vários restaurantes menores. Aqui mesmo em College Park eu tenho vários restaurantes de moms and pops, que a gente fala, né, que são proprietários individuais. Enfim, você está numa localização excelente, que eu também te aconselho a olhar o distrito escolar, que certamente você vai gostar, tá? E numa situação urbana. E antes de nós subirmos, eu vou explorar um pouquinho mais quais são os appliances dessa cozinha. Por que eu vou explorar? Porque não é muito comum nós termos uma configuração como essa já entregue, sem ser upgrade, numa casa deste estilo, tá? Então nós vamos ter aqui o que chamam, né, já me falaram torre quente, mas nós chamamos aqui de cozinha gourmet, aonde eu tenho o meu micro-ondas e o meu forno elétrico. Nesta posição aqui na ilha, que a ilha não tem a pia, como normalmente eles colocam, eu tenho uma adega de vinhos, que achei uma graça. Eu venho para um cooktop, eu tenho uma coifa, aí quando eu venho nesta posição, como ficou a pia no canto, eles colocaram aqui a minha máquina de lavar louça e a minha geladeira side by side. Eu tenho uma configuração perfeita para receber entretenimento, enfim, para você estar vivendo muito gostoso aqui dentro. E essa casa é uma casa que prima pelo convívio. Por que eu te falo isso? Porque você está vendo o jeito que foi ambientado, que está linda essa decoração, ela está leve, ela está fresca, ela está, enfim, jovem. Ela tem uma área aberta muito grande, com bastante espaço. Quando eu vou para o andar de cima, eu tenho os 3 quartos, mas eu tenho uma surpresa, que é uma sacada belíssima. Antes de eu te levar lá para cima, eu quero te mostrar que nós temos ainda aqui um lavabo, tá? Que tá um amor. E o que eu quero te chamar a atenção e o que me motivou a fazer esse vídeo é o seguinte. Eu tenho recentemente percebido que os meus clientes têm comentado muito a respeito do acabamento das paredes. E infelizmente ou felizmente é o que é, mas quando eu venho para uma construtora menor, em determinadas localizações, numa faixa de preço um pouquinho maior, eu começo a ter, olha, paredes mais lisas. Então, assim, para que a gente possa atender o cliente, né, ou as necessidades e o que o cliente efetivamente quer, a gente às vezes tem que mudar de localização, mudar de conceito, para que a gente consiga, como eu sempre digo, ticar o maior número de caixinhas possível. Nessa posição nós temos, será que tá aberto? Tá. A garagem, eles já entregam com o epox, tá? Eu acho que ainda tá faltando um acabamento porque ela tá um pouquinho mais suja, mas eles estão em processo que eu consigo perceber que a casa toda tá em processo de acabamento. Agora há pouco a gente teve que parar a filmagem porque chegou um inspetor da cidade fazer a inspeção hidráulica da casa, então assim, ela tá em processo. Bom, mas vamos lá. Quando eu venho para a escada, o que é interessante? Você viu que eles usaram um porcelanato imitando madeira, de uma cor bem amadeirada mesmo, né? Imitando madeira amadeirada, mas dá para entender o que eu quero dizer, né? Uma cor verdadeira de madeira, tá? E daí eu venho para minha escada, que ela tá com um revestimento de laminado, tá? Ele tem esse acabamentozinho aqui que me dá um sobressalto na borda, tá? E quando eu chego no andar de cima, eu amei. Por quê? Porque eles mantiveram o mesmo acabamento. Então, eu não tenho carpete nessa casa, que esse também é um ponto que a maioria dos clientes comentam. Puxa, Patrícia, eu não gosto do carpete nos quartos, eu queria que fosse tudo de madeira ou tudo de porcelana, enfim. Então, nessa casa você tem essa possibilidade. Nesse andar de cima, realmente, se o andar de baixo era um andar de convivência, esse aqui é um andar do descanso, tá? Um andar da individualidade. Por quê? Porque eu tenho esse primeiro quarto aqui que está bem na entrada da minha escada. Esse quarto é interessante porque ele é um Jack and Jill, e é um Jack and Jill
básico e é super funcional. Por quê? Geralmente eles colocam essas portas de abrir, né? Eu tenho portas de correr, então ele é muito mais fácil de eu manter ou aberto ou fechado. Ele é muito menos, como é que é, truncado, porque você tem uma porta aqui que eu tenho que puxar outra para lá, enfim, você fica meio no meio de um monte de portas. Essa aqui tá super legal. Colocaram pias duplas. Olha só que graça o acabamento, né? Os espelhos, até mesmo as luminárias. Então, tem bastante critério, bastante carinho, bastante pensamento nos acabamentos. Veja, eu tenho uma qualidade, inclusive, de vaso muito melhor. Tá? Eu tenho um vidro de box na minha banheira, que ninguém quer. Mas quando eu coloco um box, talvez a tua percepção já mude. Enfim, sabe? Então, é tudo isso que vai acontecendo quando a gente sai da construção em série, e eu não estou dizendo que ela é ruim de forma nenhuma, ela é necessária, tá? Mas quando você passa para um degrau um pouquinho acima, já começa a mudar todas essas características. E agora eu saio do banheiro e entro no quarto. Olha que fácil e que prático. Esse quarto, a sensação é que ele é um pouquinho menor, ele realmente é, mas também quarto funcional, com piso bonito, e eu tenho esta janela imensa aqui. O que é legal de College Park, né? E eu não estou sendo Snoopy, né? Não estou olhando no sentido de bisbilhotar. Eu só quero te mostrar esse contraste. Você está vendo que eu tenho uma casa bem antiga e ali do lado eu tenho uma casa nova, como essas aqui, sabe? Então essa transformação está acontecendo. Eu vou deixar você olhar também. Então agora, outra chamada de atenção para você, ó, os interruptores, né, os espelhos, as teclas são diferentes, tá tudo diferente. Eu tenho um rodapé quadrado, né, por mais que ele não seja bem alto, mas ele é linear, eu não tenho aquelas bordinhas. Enfim, esses acabamentos vão sendo todos diferentes. Então nós vimos os 2 quartos. Antes de eu chegar na suíte principal, que é uma graça, aqui ó, vai ser a lavanderia, tá? Então vai ser secadora e lavadora de roupa. Olha só que graça que tá o formato da lâmpada, tá? Ela é uma lâmpada embutida, quadrada, todo mundo usa o redondo muito. Essa tá super bonita, de LED. E olha só que interessante, né? Quando a gente fala de uma construtora menor, ela começa a achar soluções diferentes que a construtora em série não pode achar. Por quê? Porque é série, são muitas unidades, são muitas repetições. E se ela começa a fazer isso individualmente, ela não acaba nunca as casas. Mas olha só, nesse caso, eles colocaram a máquina do ar-condicionado nessa posição, bem linear, bem vertical, né? Desculpe, bem vertical, e usaram um tipo de porta que não é uma porta padrão. Não tem problema nenhum que ela não seja padrão, porque essa porta você vai abrir no máximo uma vez por mês. Você não precisa mexer nesta porta, tá? E eles conseguiram mimetizar, né? Ela tá aqui meio que perdida. Eu que falei, ué, o que é isso? Deixa eu abrir, tá? Então, você nem percebe que ela existe. Tá? Mas e agora, o ponto alto aqui de cima é o quarto, a suíte principal, uma graça. E o que eu gosto de perceber? Então, ó, eu tenho um recuo, eu tenho um rebaixo. Na verdade, é um rebaixo ao contrário aqui, porque no Brasil a gente rebaixa assim, agora você encolhe para cima, não sei como é que fala. Mas enfim, o que a gente chama de tray ceiling. Eu tenho essa diferença de altura, fazendo com que o quarto fique maior, ele te dá uma sensação maior, por quê? Porque ele mexe um pouco nessa questão visual dos recortes, né? Mas enfim, um tamanho ótimo, eu tenho uma cama king, 2 mesas de cabeceiras excelentes, ainda tem um espaço aqui de circulação também muito bom. Olha, eles conseguiram colocar aqui, pode ser, né, uma penteadeira, pode ser uma área de trabalho móvel, tá aqui, e
Quando eu venho para cá, antes de nós irmos lá para fora, não sei se você vai conseguir ouvir o caminhão. Eu quero te mostrar isso também, que é a qualidade da acústica da casa. Tá? Eu tenho uma rua super movimentada aqui. A gente consegue ouvir um ruído maior quando passam caminhões, mas lá dentro não se ouve nada. Isso é muito legal, essa qualidade, né? E aqui que eu te digo que eu tenho uma vida mais urbana. Por quê? Porque Orlando, você sempre vai ver muitos carros passando, poucas pessoas, mas se eu viro no próximo semáforo, eu estou na Edgewater, que é um corredor comercial com vários restaurantes, cafés, lojinhas pequenininhas assim, floriculturas, enfim, uma graça. E agora chega aquele momento que eu tenho gostado de brincar com você, que é o momento de ouvir o silêncio. Acho que deve ter diminuído consideravelmente o ruído. Bom, nessa posição eu chego no banheiro, tá? Eu tenho um box, nesse caso já com uma janela bem grande, acabamento de revestimento até o teto. De novo, um vaso sanitário e assim, por que eu tô comentando isso? É porque se você começar a perceber nos outros vídeos, eles não são tão bonitinhos sem aquela ramificação que tem do lado ali, que enfim, né, que aparece o cano, é bem estranho aquilo. Mas enfim, nós temos aqui 2 cubas, de novo, repete o padrão do outro quarto, mas tá tudo super carinhosamente feito, sabe? É muito gostoso de você ver que um pouquinho mais de investimento de tempo nos detalhes te traz um resultado completamente diferente. E aqui, antes de nós descermos para eu comentar com você sobre os dados técnicos dessa casa, o walk-in closet da suíte principal é esse aqui. E agora os dados técnicos desta casa. Bom, lembrando, nós estamos em College Park. Essa casa é considerada como se fosse um duplex. Por quê? Porque eu só tenho um vizinho lateral, então é como se fosse uma casa inteira dividida ao meio, tá? Ela tem 1.440 pés quadrados, que são 134 metros quadrados de área de ar-condicionado. Ela tem 3 quartos, 2 banheiros completos, um lavabo, 2 vagas de garagem. Qual é o valor pedido? $581.752 mil. E se você gostou dessa casa, está se mudando do Brasil para a Flórida, ou de dentro dos Estados Unidos para a Flórida, ou até mesmo de outro continente para a Flórida, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.